aí, né? Podemos já? Então, boa tarde, Marcelo. Boa tarde. João. Boa tarde. Naira. Boa tarde. Nós estamos aqui com os alunos de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Toledo, né? E nesse mês aí de abril e maio, nós temos essa demanda como contadores e como futuros profissionais da área contábil, as dúvidas que surgem para a gente de imposto de renda, né? Então é interessante, a gente tem aí várias questões que o próprio contribuinte nos enviou, né? Há uma ansiedade muito grande, um anseio muito grande das pessoas querendo saber com relação ao imposto de renda. Então é comum as pessoas, você estuda contabilidade? Estudo. Pô, você pode me tirar uma dúvida? Então, eles não perguntam se você está na área ou não, mas se você disser que é um aluno de ciências contábeis, você vai encontrar alguém, seja numa roda de amigos, seja no shopping, falando, estou com uma dúvida lá, você não pode me ajudar? Então é interessante a gente conhecer essa questão do imposto de renda e poder ajudar. Evidentemente, se a gente ali não tem aquele conhecimento, a gente vai buscar esse conhecimento, passar para as pessoas, porque na realidade é uma área muito vasta, muito dinâmica, inclusive, e a gente acaba não conhecendo tudo, né? A gente vê aí agora a questão das criptomoedas, que é um negócio novo, as moedas virtuais. Então, sempre tem alguém ali com uma novidade que a gente fala, opa, peraí, né? Eu nunca tive um caso desse, a gente vai atrás. Então, vai ser interessante esse bate-papo nosso aqui, né, com vocês. Eu sei que uns estão se formando, os outros vão se formar o ano que vem, né? A gente tentar ajudar a comunidade, aí, os contribuintes para imposto de renda. Tudo bem? Vocês estão tranquilos? Tranquilo. Tranquilo. Então nós vamos ver aí a primeira questão, né, João? E passar para você tentar responder aí para a gente. Vamos lá, começar do básico, né? Entender quem está obrigado, quem que não está obrigado. Então o Daniel pergunta aí, quem está obrigado a declarar imposto de renda e qual o prazo final para declarar? Bom, prazo final, a gente tem um último mês aí para poder realizar agora a declaração, né? Vai até 31 de maio. E para a gente saber quem está obrigado a declarar, a gente tem que conhecer um pouquinho do patrimônio, além da renda, né, que é o próprio nome da declaração já diz, mas entender um pouquinho também do patrimônio da pessoa, entender o que aconteceu no percurso do ano dela de 2023 aí, né? E aí, partindo da renda, a pessoa está obrigada a declarar quando atinge um limite, né, que todo ano é ajustado esse valor aí. Ano passado era 28 mil uns quebradinho, esse ano fica em 30.639,90. É um número bem específico. Isso, né? Como eles chegam nesse cálculo aí, só Deus sabe. Mas esse é o limite de renda tributável que a gente tem, né? E o que é essa renda tributável? Não é qualquer valor que a gente recebe, né? Renda de salário, renda de aluguel, alguma aplicação específica que você tem em saldo bancário, alguma coisa assim, que vai sendo tributada durante o ano, né? E a própria aposentadoria também é uma renda tributável interessante, né? Tem muita gente aposentada que então tem que somar essa renda, né? As vendas online também agora que a gente tem bastante. Isso, né? Quando você tem uma renda, às vezes como profissional liberal, então o que o João está colocando é importante, né? Falar, mas eu não, como salário eu não ganhei 30.639,90, mas peraí, não é, você só tem essa renda? Não, eu recebo um aluguel, que nem você colocou. Então, tem que somar. Isso. Mas eu também tenho uma aposentadoria, às vezes a pessoa já aposentada também tem uma aposentadoria, então você tem que somar para chegar. E aí tá atento, porque caso você não faça isso, você inclusive cai em malha fina, né? Sim. E fora isso, né, João, a renda tributável, você tem a renda isenta também, que te obriga, né, a declarar. Sim, hoje a renda isenta aumentou do ano passado para cá, foi para 200 mil. Então muita gente acabou sendo desobrigado esse ano agora a estar realizando a declaração, né? Correto. Porque é um rendimento isento muito alto, assim, na média da população brasileira. Mas ainda assim tem que ficar de olho nisso, quem tem muitas aplicações e outras rendas isentas, né? Às vezes tem uma pensão, alguma coisa assim que soma essa renda isenta aí, tem que tomar cuidado, prestar um pouquinho de atenção nisso. Tem várias, o principal é a renda tributável mesmo que você colocou, que é a grande maioria. E não esquecer também que tem a questão do patrimônio, né? Até é importante a gente colocar para quem está nos ouvindo, vai nos assistir,
era até 300 mil de patrimônio e a Receita fez uma boa correção. Ela passou agora para 800 mil. Então, às vezes, você não tem renda, mas você tem lá um patrimônio que recebeu de herança no passado, né? Você, apesar de não ter a renda, se você tiver um patrimônio acima de 800 mil, você está obrigado a fazer sua declaração de renda, né? Sim. E é importante, né, Marcelo, falar o seguinte: quem faz declaração de renda não necessariamente vai pagar imposto. Declarar é uma coisa, pagar imposto é outra coisa, né? Então, mas a pergunta do Daniel aí, que o João estava colocando, então, né, sempre ficar atento. E na dúvida, a gente sabe que hoje quem muito nos ajuda é o Google e também, né, o profissional da área contábil. É importante você consultar também um profissional, porque caso você não venha fazer a declaração de renda, você pode sofrer uma punição pecuniária, né? Vai doer no bolso, que é a multa, porque você deixou de declarar, e até restrição no próprio CPF. Sim. E além dessas duas principais, né, o patrimônio da pessoa de até 800 mil reais é isento, acima de estar obrigado, e a renda dela ainda tem casos mais específicos, né? Igual produtor rural, tem o limite, eu acho que 153 mil, se eu não me engano. Quem tem aplicação em ação, Correto, né, em bolsa, isso. tem o limite de isenção de 20 mil ao mês, né? Além, passando dessa aplicação durante o mês de movimentação ali, já está sujeito à tributação mensal, mas também acima de 40 mil em ações lá já está obrigado a realizar a declaração do imposto de renda também agora no começo do ano, né? Ou seja, são várias questões que têm que ser analisadas. Então é importante, você colocou e, né, na dúvida, então, procurar para não deixar de declarar. Uma coisa, acho que, João, tem que ser pontuado aqui também, bastante gente recebe rendimentos de pessoa física, né? E acha que a declaração só deve ser feita no ano seguinte, né? A declaração de imposto de renda. Só que realmente, né, a gente tem a opção do Carnê-Leão, opção não, né? É a obrigatoriedade do Carnê-Leão, onde você oferindo renda passando do limite, né? Todo mês você tem que estar recolhendo ali sobre aquele rendimento que você teve. Isso. E aí você importa isso para sua declaração depois. Por isso a importância, né, do profissional contábil, porque ele vai conseguir passar essa informação que às vezes nem o Google consegue. Correto. Isso é verdade. Muito bem, vamos para a segunda questão aí? Acho que essa questão é para você, né, Marcelo? Vamos lá. Questão interessante, hein? Olha lá. Tá bem alta essa Primeira questão coisa que eu queria que você me explicasse que esse OnlyFans aí, que eu nem sei o que é isso aí. Pelo que eu ouvi falar, é uma rede social onde é feita a venda ou distribuição de conteúdo adulto. Isso. E hoje não é só conteúdo adulto, mas tem gente que faz, né, qualquer coisa da vida dela que ela quiser postar lá, né, o daily vlog que eles falam, né, é como se fosse um YouTube, mas na fama aí do povo caiu como se fosse uma rede de conteúdo adulto, certo? E aí a Ana Beatriz pergunta: quem tem OnlyFans precisa declarar? É a pergunta que a maioria dos contadores vai responder, né? Depende. É verdade. Vai depender, né, Ana Beatriz? Depende primeiro se ela vai se enquadrar nos casos que o João acabou de falar, né? Como é um rendimento tributável, então você tem que analisar o limite e se esse limite realmente passou, né, e foi superado para ter que declarar. Só que o que acontece? O OnlyFans, ele é uma plataforma estrangeira, né? Ela é lá dos Estados Unidos, se eu não me engano. E o que ela faz? Ela paga a pessoa em dólar. Né? A pessoa que usa ali a plataforma, ela paga para outra pessoa que expõe ali o seu conteúdo, ela paga em dólar. E então esse recebimento do OnlyFans é em dólar, né? E o que acontece? Como recebe em dólar, a gente, né, tem que converter para o dinheiro nosso, né, o real. E uma das obrigatoriedades que você tem na hora que vai fazer essa declaração é fazer a conversão pelo site lá do Banco Central mesmo. E sempre até o 15º dia do mês anterior que você fez o recebimento. Então a conversão é feita e aí você declara na sua parte lá de recebimentos de pessoa física ou exterior, né, no caso. Tudo bem. Interessante também a gente ponderar o seguinte, ó, o pessoal às vezes tem muita questão, eu sou youtuber, eu sou influencer, sim, eu estou na OnlyFans. Veja bem, aquilo que você ofere de recurso nessas plataformas não necessariamente é a tua renda. Exato. Porque se eu vendo alguma coisa,
o produto da venda não é a minha renda. E a minha renda é o quê? A minha renda é aquilo que de fato vai me sobrar como renda, porque se eu compro e vendo, eu tenho o custo da venda. Eu vendi 100 mil reais. Opa, você vendeu 100 mil reais, o custo foi 50, a gente já aprende na faculdade, né? Sobrou 50, esse 50 é o teu rendimento, então é isso aí, só que isso tem que estar documentado, por isso que quem comercializa precisa estar inscrito como comerciante, né? Se não tem empresa, mesmo como comerciante na prefeitura. Então é interessante que nem tudo que você ofere da venda é renda, né? Porque ele é o produto da venda. Então é importante que você entenda o que é a minha renda daquele montante. Muitas vezes é um complemento também, né? Um complemento, exatamente. A renda principal vem de uma outra fonte, e esse é um extra que você faz, né? Aí se o total ultrapassar... Muito bem. Também fica obrigado. Isso é importante. Vamos para a terceira questão aí? Acho que agora... Rainara. Tenho aplicações e investimentos. Preciso declarar? Quem fez essa pergunta foi o Júlio. Como o Daniel já disse, né? Tudo depende. Embora, né, parte das rendas fixas no Brasil não sejam isentas, né, de tributos, é importante que quando aufere, né, aquele limite... seja declarado todos os investimentos, né? Então, no caso, a gente está em 2024, todo investimento que o contribuinte teve no ano de 2023. Lembrando também que os rendimentos, ou seja, os lucros, né, obtidos através dessas aplicações financeiras também precisam ser declarados. Correto. Você falou uma coisa importante, você falou do rendimento renda fixa, porque a gente tem a aplicação de renda fixa, renda variável, que entra nas ações aí, isso que o João falou, né? Dependendo do limite. Então, sim, quando eu tenho ações, a própria ação já me coloca ali um limite da negociação que eu preciso declarar. A renda fixa... O fato de eu ter uma renda fixa, ela vai me dar uma tributação exclusiva na fonte, né? Porque sim, a gente está aqui até tecnicamente falando para quem é investidor, mas geralmente quem é investidor sabe disso. Ele vai no banco e fala, isso aqui já é tributado na fonte, isso daqui, por exemplo, a poupança, ela é isenta de imposto. Todo rendimento que você tem, não tem imposto. Assim como a LCA, a LCI, né? Que as aplicações no agronegócio, no imobiliário, elas são isentas, mas tem as outras que são tributadas na fonte. Então, elas devem ser declaradas, mas o fato de eu ter investimento, não necessariamente eu estou obrigado. Mas, se esse investimento é alto e me dá um rendimento alto, que tem que ser muito para dar 200 mil, por exemplo, sim, né? Você tem que ter alguns milhões aplicados ali para dar 200 mil. Então, acaba te obrigando. Por isso que é sempre muito legal, muito interessante a gente estudar a matéria, entender a matéria, né, de imposto de renda, porque tem muita variação, tem muitos detalhes, né? E isso vai, sempre aqui o nosso objetivo é dar uma clareada em tudo isso, mas cada caso particular é um caso. Tem que ser estudado individualmente. Individualmente, né? Isso é importante, né? Você não pode, já precisou você falar para um contribuinte, não, você não precisa declarar, você está isento. Se você não investigou, não viu a situação dele, depois ele tem lá uma restrição no CPF, uma autuação porque ele não entregou, falou, João, você falou que eu não tinha que declarar, rapaz, e agora? Por isso a importância de procurar, né, um profissional da área para poder orientar sobre as declarações, isso, né? Sempre na dúvida, o melhor profissional aí é o profissional da contabilidade. Então, lembrando que, né, não adianta você chegar, né, fulano... o meu amigo, ele declarou lá o dele e não deu nada para pagar. O meu eu tive que pagar. Isso. Acontece muito. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O dele não deu, o seu deu. Eu falei, queima ele? Bom, mas veja bem, ele é casado, tem 15 filhos, então dele não dá. Você tem que pagar. Muito bem, vamos para a próxima. Acho que volta para o João, né, João? Isso aí. Essa é interessante. Sobre herança, né? Ganhei uma herança e agora... Como declarar isso? Bom, partindo do pressuposto que você já ganhou uma herança, a gente entende que já foi feito o inventário, né? Porque é importante a gente se atentar nisso, porque não é porque o parente ou a pessoa que está concedendo essa herança faleceu que automaticamente você está obrigado, os seus herdeiros estão obrigados a realizar a declaração dessas heranças.
A gente tem que tomar cuidado porque precisa passar primeiro por todo um processo e realizar o inventário dos bens dos ali. bens do cônjuge ali, que é o falecido, né? Que na realidade é o espólio dele ali, é o Isso, conjunto. exatamente. Então, partindo do pressuposto que já foi feito esse inventário, a herança ela já vem do espólio como isento, certo? Porque ele foi tributado lá no espólio. Foi tributado pela pessoa, pelo falecido, pelo né? falecido, Digamos. né? Pela pessoa que está concedendo a herança. Foi tributado na declaração dela, através do ganho de capital, através de ITCMD, alguma outra fonte, né? Então, entrando esse patrimônio no seu nome, através do inventário, você automaticamente vai declarar isso como isento, porque para você entrou como isento. E aí os bens, as aplicações, os saldos em banco que essa herança trouxe para você vai colocar lá em bens e direitos, né? Então, a soma desses bens e direitos que a herança te concedeu, você vai colocar em rendimentos isentos, e o restante os bens em si você vai discriminar lá na ficha de bens e direitos. Muito bem, isso mesmo, mesmo. né? É porque a Jéssica, a dúvida dela é exatamente como declarar, né? Sim. Se ela estiver obrigada a declarar, ela coloca lá. Se ela não tiver, porque nem todo mundo que recebe uma herança está obrigado, mas estando obrigado por outras situações, mesmo que esse montante, eu recebi só um terreno aí de 50 mil, tudo bem, então não está obrigado a declarar, né? 50 mil está abaixo dos 200 mil ali, você não está obrigado. Mas se você tiver obrigado a declarar, automaticamente você lança toda a sua situação patrimonial e de renda, né? Porque às vezes acontece o seguinte: eu não preciso declarar o carro. Não, você não precisa declarar em função do carro, mas uma vez que você estiver obrigado a declarar todos os seus bens, você está obrigado a colocar ali, porque a Receita Federal coloca algumas situações que você não precisa declarar em termos de reais, em termos de valor de bem, quando você está obrigado a declarar, mas estando obrigado, você coloca tudo. Então, a herança é importante, né? O João colocou bem. Vai lá na declaração de bens e direito, e a origem, a fonte de recurso para justificar o caixa é um rendimento isento, né? Sim. Muito bem. Vamos para a próxima aí, para o nosso colega Marcelo. Parece que estão escolhendo as caprichadas para mim, hein? Criptomoeda, né? Tá em alta agora. A Giovana pergunta aí, professor: investir em criptomoeda em 23, qual a forma de declarar? Bom, primeira... Ô Marcelo, ela não falou que vendeu criptomoeda. Exatamente, para começar. Ela falou que investiu, então é importante você colocar isso. Você investir uma coisa, se você vender, né? É uma outra história, né? Outra situação. Vamos, né, nos ater aqui a pergunta, né, que ela fez um investimento. Aí o investimento ela quer declarar, né? Porque ela fala qual a forma de declarar, ela quer declarar. Né? Lá na parte do bens e direitos, na ficha de bens e direitos, igual o João colocou, ela vai colocar lá no grupo 8, que é as criptomoedas, e ela vai ter os códigos lá. Então, cada criptomoeda tem a sua parte correta, né? Se é Bitcoin, se é uma altcoin, que entra os Ethereum da vida, os Litecoin e assim por diante. Tem as stablecoins, né? Que hoje a gente até transfere para fora como se fosse $1, né? Por exemplo, o SDT, o SDC. Temos algumas criptomoedas que fazem comparação com alguma moeda estrangeira, né? Essas que eu citei, por exemplo, fazem relação com o dólar. Depois, isso, né, o código 1 do Bitcoin, o código número 2 é altcoin, o código número 3 é stablecoin. Aí a gente passa para o código número 10, que são as NFT. Não sei se vocês vão lembrar, lá naquela época que o Neymar comprou aquela imagem do macaco, que valia milhões. Aquilo é uma NFT. Sim. Eu, sinceramente, não entendi ainda para que ela serve, mas ela gera uma procura, né? Então, como a procura é alta e tem poucas no mercado, ela gera um valor. E aí, um Neymar da vida compra, sobe, estoura para cima, né?
E então a NFT no código número 10. E se for qualquer outra criptomoeda, a gente coloca no outros lá, no 99. Então, Giovana, essa vai ser a forma que você vai declarar. Correto. Agora, se você vender, É outra história. é outros 500. O importante é assim, que todo mundo entenda que todo ativo que a gente tem, ele tem que ser declarado. E a moeda virtual, ela é um ativo, né? Você tem o papel moeda, você tem as próprias aplicações que são crédito, que a gente vê isso em contabilidade, que são ativos, e agora as criptomoedas aí é um ativo. Então tem que ser declarado. A Receita Federal, inclusive, traz os códigos específicos este ano, né? Nós estamos falando de 2024 especificamente, ela criou os códigos certinho. Por que disso? Porque como isso é um volume muito grande, está todo mundo investindo nisso, eles querem também monitorar. Né? Então não deixar isso de forma genérica. Então quem tem investimentos em criptomoeda, vai lá, que nem o Marcelo colocou aí, existem os códigos para cada modelo de moeda, para cada espécie de moeda, colocar de forma correta. E tem mais coisas ali que vai pedir se tem custódia, se não tem custódia, mas tendo ativo, né? Não é só carro, casa, veículo, não. As criptomoedas também tem que ser colocada ali. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma questão aí para Naira. Então, a próxima questão foi a Giovana também que fez. Quais são os principais cuidados ao se declarar o imposto de renda? Eu acho que eu colocaria em primeiro lugar, procurar um profissional de contabilidade. Muito bem. Porque o que nós vemos muito são as pessoas se aventurando, né? Eu faço a minha própria declaração de imposto de renda. E a gente sabe, como já foi falado aqui, que não é assim, né? Você precisa colocar os seus rendimentos, se você ultrapassar, né? Sim. Aquele valor anual. Também a gente tem as despesas, né? Os gastos que são deduzidos, que é importante também, né? Mencionar, como os gastos da saúde, educação. Por isso que é importante também, quando a gente vai numa consulta médica, pedir a notinha fiscal, isso. né? Quando, na educação, pedir seu informe ali de rendimento para poder ser deduzido do seu imposto de renda. É isso mesmo, né? A pergunta da Giovana é interessante, que nem você colocou, procurar, porque a declaração da pessoa física, qualquer um pode fazer, qualquer um que eu falo assim, o declarante, na realidade, Sim. quem declara ali é o próprio declarante. É diferente de uma empresa, pessoa jurídica, que você precisa de um contador para assinar os balanços. Ela fala, não, eu não preciso. Não, você precisa, é obrigatório. Para a pessoa física, é interessante deixar isso claro aqui, que não há obrigatoriedade de você ter um contador, Sim. mas vamos dizer, do ponto de vista da preocupação de você fazer o negócio e não ter problema, é interessante, a Giovana colocou, a Nayara colocou muito bem, de procurar um profissional, porque é muito, muito detalhe, não é só a renda, é a despesa, que nem você colocou, né? Você pode ter repercussão disso, que é a questão da multa, você pode ter repercussão disso com relação à restrição no seu CPF, então, está na dúvida? O pessoal pergunta, olha, e outra coisa, o profissional contábil, ele vai investigar, porque o pessoal fala, não, eu ganhei tanto, mas você começa, tudo bem, mas e isso, aquilo, fala, é verdade, e aquilo, é verdade, então você começa a tirar, é como se fosse fazendo uma pescaria ali, você vai tirando, fala, tá vendo? A primeira pergunta que eu perguntei, você não estaria, mas agora eu estou vendo que você está obrigado. Sim. É verdade, eu recebi uma ação trabalhista o ano passado, né? Um dano moral, um dano material, eu recebi. Quanto você recebeu? Eu recebi uma grana boa lá. Eu falei, então você está obrigado a declarar, né? Ou, uma coisa importante, às vezes você não está obrigado a declarar, mas você tem um imposto retido na fonte. Sim. Você pode fazer para restituir esse imposto. É um direito seu, né? Então, você colocou muito bem, sempre procurar um contador, sempre procurar um profissional da área contábil para a gente não ficar na dúvida. E salientando essa questão do contador, quantas vezes a gente pega uma declaração de alguém que costuma fazer ano a ano aí, né? E aí, por algum motivo, complicou esse ano para fazer sozinho, por algum rendimento, alguma coisa diferente. Aí ele vai lá, Aí né? vai lá entregar pra gente fazer e tá tudo do avesso a declaração, né? Exatamente. Se arriscam fazer sozinhos, né? Sim. E aí acaba fazendo tudo... Porque tem errado, tem né? coisa que é fácil realmente, né? Você tem um banco ali, um informe de pessoa jurídica, tá tranquilo, né? Hoje com a pré-preenchida, às vezes até já vem, né? Só que, né, igual o João falou, vem uma ação trabalhista, caiu lá em 2023 na sua conta, e agora? Né? Ou até mesmo a questão das criptomoedas, né? Às vezes o declarante não vai saber informar isso da forma correta. Sim. Ou ele vendeu em ações, que é mais comum do que a própria criptomoeda, né? Hoje a ação mesmo está super em alta e Tudo todo em alta, mundo quer tá comprar investindo em uma ação. ação, né?
Quem não quer, né? Mas vamos lá, João, mais uma questão para você? Vamos lá, da Esther. Recebi criptomoedas do meu banco. Não comprei, o banco me deu. Como declarar isso? Essa é uma prática, teve alguns bancos aí que aconteceu isso durante o ano passado e anos anteriores, do próprio banco estar investindo nessa parte de criptomoeda e aí para fomentar esse mercado um pouquinho, distribuiu alguns investimentos assim para os seus correntistas ali, né? E o caso da Esther entra bastante de acordo com o que a gente está falando aqui, que o simples fato dela ter uma criptomoeda não obriga ela a declarar isso, né? Ela precisa cumprir com outros requisitos, né? Até em relação à criptomoeda, tem que atingir um limite mínimo lá para estar obrigada realmente a declarar. E se atentar às outras obrigações que ela precisa, as outras condições que a obrigam a fazer isso, né? Mas o simples fato dela ganhar essas criptomoedas aí do banco dela, que acredito eu que não sejam muitas, porque não foram distribuídas em grandes quantidades ao ponto de obrigar alguém a realizar a declaração, né? Acredito eu que pelo simples fato dela ter essas criptomoedas agora aí, ela não está obrigada. Mas é sempre bom, como a gente acabou de falar, procurar um contador para ver o caso específico da Esther. E aí, se tiver obrigado, vai entrar no que o Marcelo acabou de falar para a gente aí, de como realizar toda a declaração das criptomoedas. E tudo que você recebe de banco, aplicação tal, você pega o informe do banco, né? Porque, como é que eu pego o informe do banco? Lá no informe do banco vai estar ali o que você tem que declarar, como tem que declarar, se é isento, se é tributado, se é um ativo que você recebeu, qual é a contrapartida. Então, os informes é importante, tá bom? E também, se eu não me engano, tem um limite para você colocar na ficha de bens e direitos, né? No caso da criptomoeda é R$5 mil. R$5.000, no caso da criptomoeda é R$5 mil. Então, se não estiver valendo R$5.000 essa quantidade ganha, talvez... Apesar que é assim, né? Como contador, eu sempre coloco, você vai declarar, tudo que você tem. Eu tenho R$100, vamos pôr. Até porque você tem R$100 hoje, amanhã você tem mais 100, vai para 200, então deixa lá. Mas realmente a legislação nos obriga, no caso da criptomoeda é 100, saldo de banco, tem esses limites, né? Sim. Mas se estiver declarando, já coloca tudo lá, pelo menos você vê com a ficha completa, né? Sim. Mas o Marcelo vai responder mais uma para nós aí, Marcelo? Vamos lá. Aí é o Júlio que tá perguntando. Mentira, é a Ana. Tenho 2 empregos CLT. Esse é feliz, hein? Tem 2 empregos, 2 rendas. Isso é bem. importante. Como pagar menos impostos? Acho que isso aí é o que a gente mais escuta no dia a dia. Eu vou esperar vocês responder, que eu quero aprender isso aí. Eu preciso entender como é que eu pago menos imposto tendo mais de uma renda. Eu vou prestar atenção no C. Na verdade, professor, eu acho que isso aí nem o mestre dos magos consegue, porque tem que fazer mágica para pagar menos imposto. Né, Ana, como você tem 2 empregos, provavelmente você vai estar pagando mais imposto. Correto. Né? A pessoa jurídica que você presta serviço, que você trabalha, né, empregada, ela vai mandar o informe de pagamento e esse informe já vai ter as retenções feitas lá. Né? Então, você pagar menos imposto só tem uma forma, que é você trazendo despesas dedutíveis. Sim. Assim você vai pagar menos imposto. Não que vai sumir ou você pode fazer alguma coisa legalmente falando, não tem como. Tá certo. Ela vai fazer o que está dentro da lei, trazendo as despesas médicas, as despesas com instrução, né, que é faculdade, escola e... Até onde eu sei... Basicamente é isso. Basicamente é isso. Eu falo assim, tem 2 maneiras, então, de você pagar menos impostos. Uma delas é lançando as despesas. Outra delas é você ganhando pouco. Exato. Não quero pagar imposto, é pouco. Lógico, quanto mais você ganha, né? Eu acho que depois a Naira vai responder para a gente a questão dos percentuais. Quanto mais eu ganho, mais eu pago, né? Até porque o imposto ele é escalonado, ele é progressivo, né? Então, é assim. Então, a gente às vezes fala, quem gosta de pagar imposto aqui? Ninguém gosta de levantar a mão. Falou, eu gosto de pagar imposto. Quer dizer que tá Quanto ganhando mais bem. eu ganho, eu queria ganhar 1 milhão por mês. Mas 1 milhão por mês você vai pagar 270 mil de imposto, não tem problema, eu fico com 730. Paga sorrindo. Para mim já estava bom demais, né? Exatamente. Então, mas de fato, a pergunta é interessante, né? Falou, eu estou pagando muito imposto. A gente acaba explicando,
Você tem 2, 3 rendas, você trabalha, você tem aposentadoria, você, né, o professor principalmente dá aula aqui, dá aula ali em vários lugares. E uma coisa importante para quem fez essa pergunta, às vezes você ganha num lugar 20 mil, não pagou nada. No outro você ganhou mais 20 mil, não pagou nada. Falou, não paguei nenhum imposto. Não ganhou, porque você estava isento. Mas quando chega a declaração de ajuste que você junta e dá os 40, aí você paga. Fala, mas por que eu vou pagar? Porque você ganhou, você não teve retenção na fonte e vai pagar na declaração. É onde às vezes as pessoas sentem isso. Mas a gente costuma dizer o seguinte, na nossa vida 2 coisas é certa. Né? Só 2 coisas são certas. Eu não sei se eu vou casar, eu não sei se eu vou ser mandado embora ou não, mas que eu sei que eu vou morrer e o que os impostos eu tenho que pagar, isso eu sei. Então, só que o que é certo? É a morte e os impostos. O resto, né? Então, mas procurar entender bem é interessante. Eu acho também, professor, uma dúvida que as pessoas têm, eu falei das despesas dedutíveis, né? Eu fui no médico lá, fiz um procedimento estético, né, mexi no meu rosto, eu fiz botox. Aí tem a nota lá, 10 mil reais de nota. Eu vou deduzir 10 mil reais. Calma lá. Toma cuidado com essas notas, Sim. que as despesas com procedimentos estéticos não configuram procedimentos de saúde. Então, eles não são dedutíveis, né? Se cair na malha, vai ter problema, né? Vai ter problema. Vai. Então, tem que ficar atento a isso aí. Vamos lá, mais uma questão? Essa questão é do Júlio. Qual o percentual, a taxa para calcular o imposto de renda? Como nós estávamos falando aqui, né? Estamos falando, tudo depende da renda, né? Dos rendimentos, de quanto o Júlio ganha para a gente poder saber exatamente as taxas, né? Que as taxas vai desde 7,5% até 27,5%. Então, quanto mais você ganha, mais percentual você paga, né? Mas você paga. É aquela lei, igual o professor mencionou aqui, né? 2 coisas são certas, a morte e o imposto. Não tem por onde correr. Não tem. Então, isso tudo vai depender da sua renda. Não adianta a pessoa chegar às vezes pra gente ou pra alguém da área contábil e falar, eu ganhei 40 mil, quanto que eu vou pagar? Não sei, a gente tem que jogar isso no sistema, né? Porque vai depender das deduções, que nem o Marcelo colocou, vai depender dos dependentes que você tem, vai depender do tipo de renda que você está dizendo que ganhou, né? Mas, de fato, nós temos uma carga tributária no Brasil que ela pode chegar a 27,5% da renda. Ela é alta? Ela é alta. Tem países por aí afora nesse mundo que o imposto de renda é muito maior, né? Porém, a gente não vai discutir isso aqui porque tem a questão nós, quando pagamos impostos, a gente vê que muita gente paga imposto e é da nossa área contábil, um pouco revoltado, porque de repente a gente não tem a contrapartida do imposto, né? Professor, eu pago imposto, mas eu tenho que pagar Unimed ainda, eu tenho que pagar escola, eu tenho que pagar pedágio, eu tenho que pagar... Bom, isso é uma questão política e a gente sabe que outros países às vezes têm isso de graça, mas a nossa maior taxa hoje é 27,5%, então de fato um imposto pesado, né? Depois você tem que arcar com tudo isso. Mas vamos ver o que vai acontecer aí com as futuras reformas tributárias que está vindo por aí, né? O que vai mexer. Se vai melhorar. Se vai aumentar o imposto, né? Mas vamos aguardar, né? Certo, João? Vamos ver mais uma questão? Vamos lá. Financiei um imóvel dando uma entrada em dinheiro. Estou obrigado a declarar? A Letícia está perguntando, né? Assim como qualquer outra situação, só o fato de financiar um imóvel não obriga ninguém a declarar imposto de renda, né? Claro que a gente precisa entender qual o tamanho desse financiamento. Ô João, você já imaginou, porque Minha Casa Minha Vida é um financiamento. Sim. Você imaginou quantos declarantes nós teríamos aí em vários, né? Vamos pegar o João Domingos ali, o Ana Jacinta, né? Nós estamos falando de Prudente aqui. Então, ali tem um financiamento de baixa renda. Então, esse pessoal, né, esses contribuintes, geralmente não estão obrigados. Então, você está colocando bem que não é o financiamento em si que obriga a pessoa a declarar, né? É todo um Exatamente. conjunto, né? Nesse caso, a gente tem que entender o patrimônio dessa pessoa, né? Mais do que o financiamento, mas qual o valor desse imóvel, quanto ela recebe de renda ali para pagar esse financiamento. Então, tem toda uma questão que precisa ser estudada em relação à renda e patrimônio da Letícia aí, para a gente conseguir falar se ela vai estar obrigada a declarar ou não, mas não pelo fato do financiamento, Correto. por alguma outra questão. Muito bem. Procure seu contador, Letícia. Vamos lá, Marcelo. Qual que é a próxima? Vamos lá, pergunta do Rodrigo. Pago a faculdade e o plano de saúde do meu filho.
posso abater no meu imposto de renda? Rodrigo, eu queria falar que você pode, mas depende. Infelizmente, a gente só pode informar os dependentes ou na declaração do pai ou na declaração da mãe, né? Se o pai colocou o filho como dependente, a mãe não pode pôr e vice-versa. Então, nesse caso, se o seu filho está lá nas condições, né, na declaração como dependente, até 21 anos, e se fizer faculdade até os 24, assim por diante, você pode, né? Você pode lançar a faculdade dele, pode lançar o plano de saúde também. E aí vai acabar abatendo do seu imposto de renda. E é legal a gente falar sobre a questão dos alimentandos, né? Que o alimentando é filho também. Só que existe uma questão legal aí que envolve isso. Apesar de ser filho, o alimentando não pode entrar em qualquer declaração, né? Tem que cumprir com o que foi determinado em lei, na decisão judicial. O que está na decisão ou na escritura na escritura pública, né? No cartório. De cartório. Então, nesse caso do alimentando, o dependente só vai poder entrar, o alimentando só vai poder entrar na declaração do responsável legal dele determinado pelo juiz, né? Sim. Isso. Não, pode falar. E sem contar que, professor, existe um limite também, né? Para essa dedução por dependente. Na realidade, o plano de saúde não tem limite, né? Sim. A escola sim, aí é um pecado, né? Porque você fala, meu filho, né? Às vezes acontece, meu filho faz medicina, pago lá R$11.000 por mês. Aí quando você vê que você só pode abater R$3.600 lá, pô, mas eu paguei 120 mil. Você pagou, parabéns, você ganha bem, você pagou. Tem condições. Mas para efeito, existe. Então, tem deduções que tem limite, tem deduções que não tem limite. Complementando um pouquinho também o que o Marcelo falou, às vezes a pessoa fala assim, eu que paguei o plano de saúde, eu que paguei a faculdade do meu filho, por que eu não posso abater? Exatamente porque ele não é mais seu dependente para efeito fiscal. Sim. Ele pode ser dependente, ele está na sua casa, ele é seu filho, mas para efeito fiscal. Quando? Passou dos 24 anos, você está pagando a faculdade dele, parabéns, você continua pagando, mas não pode porque ele não é dependente. Ou mesmo que ele não seja dependente, acontece, eu pago uma faculdade de uma sobrinha, de um sobrinho, quero lançar. Não pode, sobrinha não é dependente, a menos que você tivesse a guarda, né, judicial dessa pessoa. Então não é o fato de eu pagar, sair do meu rendimento, não me dá o direito, não é legal eu lançar na minha declaração de renda, não cai malha. Então você tem que ser o dependente legal, ficar atento a isso aí, tá bom? E em relação aos tipos de despesas, né, que podem ser utilizadas aí para bater o imposto, no caso da instrução, né, que é o caso da faculdade, escola e tal. Muita gente pergunta para a gente frequentemente se curso de inglês, curso de espanhol, academia, tudo essas coisas podem abater o imposto, mas legalmente não, somente instrução de nível fundamental, técnico, né? Médio, a pós-graduação pode, a faculdade, né? Isso pode. Agora, os cursos que nem você falou, de inglês, de línguas, né? Isso não pode. É informática, então é importante. Vamos lançar, não pode dar problema, né? E foi legal também o João lembrar dessa questão dos alimentandos, que a gente acha que alimentando é só filho, né? E não é bem assim. Tem muitos casos que os pais precisam de alimento dos filhos, né? Esses pais, os pais idosos, alguma coisa assim, pagam um plano de saúde, né? Tem uma despesa médica, tudo isso também, se tiver uma decisão judicial ou uma escritura pública no cartório, a gente também consegue usar isso como dedução. Porque pai e mãe, que são os ascendentes, legalmente eles já estão previstos como dependência na declaração de imposto de renda. Inclusive você pode ter. E tendo ainda uma obrigatoriedade judicial, acaba sendo mais importante ainda. Mas está jóia. Vamos ver se tem mais alguma questão para responder aqui. Recebo renda do trabalho, CLT, e renda de aluguel. Como fazer neste caso? Pergunta do Lucas. Bom, Lucas, como já foi mencionado aqui, tudo depende. Depende da sua renda, né? De quanto você ganha. Se ultrapassar o limite ali, né, da isenção, você precisa declarar ambos, né? Tanto os seus salários, né, o rendimento do salário anual, como também as receitas, né, os recebimentos dos aluguéis. Isso. Até, né, declara as duas rendas. Evidentemente que na declaração de renda são
são campos diferentes, né? Também se você recebe de pessoa jurídica ou de pessoa física, mas o aluguel é uma renda tributável, tem que tomar cuidado, ainda mais agora que as imobiliárias entregam, né, as declarações ali, as de MOB, informam para a Receita Federal, tem muita gente caindo em malha porque esquece de lançar um aluguel ou não lança achando que o locatário não vai informar, e o locatário informa, logo o locador tem que lançar. Então, a pré-preenchida hoje já traz isso, é importante, né? Sim. Mas, como o Lucas perguntou, né, e a Nayara respondeu, CLT e aluguel soma renda, provavelmente dê imposto a pagar, né? Sim. Muito bem. Agora, João, mais uma para você. Vamos lá. Pergunta do Igor aí. Em 2023, vendi um terreno. Por esse motivo, devo fazer a declaração do imposto de renda? Depende. Tá difícil, hein? Tá difícil. Tá difícil ser objetivo, hein? Esse negócio de dependência, você fica muito em cima do muro, né? Contador e advogado tá andando junto. Mas, vamos lá, o Igor. Você vendeu um imóvel, a gente tem que analisar aí como é que tá a questão dessa venda. Por quê? Esse imóvel que vem lá, o terreno, né, no caso, que vem lá na sua declaração, ele vem por um valor de custo, né? Esse custo abrange o valor realmente que você pagou ali no imóvel, juros de financiamento, você pode lançar uma série de coisas ali, né? Gastos para manutenção desse terreno ali. Corretagem, todas essas questões a gente pode acrescentar ali no custo do imóvel. E isso é importante, né? Até vamos levar como uma dica aí para quem gosta de comprar e vender imóvel aí com frequência, com o passar dos anos e valorizando esse imóvel. Então, guardar as notas de reforma, guardar esse tipo de coisa, porque a gente vai valorizando o imóvel aí durante os anos, e isso vai ajudar numa declaração, num anexo que a gente tem que fazer, na verdade, né? Que é o ganho de capital. Quando a gente vende um imóvel, a gente tem que realizar o ganho de capital, e para calcular se vai ser obrigado o pagamento do imposto ou não, né? Se for obrigado o pagamento do imposto, esse imposto deve ser pago ali um mês após o recebimento, né? Até o último dia útil do mês seguinte do recebimento desses valores. Caso não seja obrigado, então esse ganho de capital vai ser só anexado na declaração do imposto de renda futuramente, né? No ajuste anual, que é o que a gente está passando nesse período, e vai complementar, vai justificar as rendas desse imóvel, vai justificar a saída desse patrimônio da sua declaração. Então, a venda do imóvel não obriga ninguém, mas se você na venda obteve um lucro, aí sim, certamente vai estar obrigado, porque vai ter recolhido o ganho de capital na venda desse imóvel. Quando você vende um bem, principalmente um bem de grande valor, ficar muito atento, porque só nessa questão que você colocou, João, do imóvel, tem uma série de variáveis, né? Por exemplo, se você vendeu, deu ganho, tem que pagar o imposto, mas se você vai comprar outro imóvel residencial com o fruto dessa venda, você fica isento do imposto, aí você está obrigado a declarar. Se você é o único imóvel, por exemplo, que você tem, e você tem um valor de venda, ele acaba às vezes sendo isento, e aí ele atinge aquela isenção dos 200 mil. Então, se alguém, né, fez uma venda de um imóvel, vê certinho na legislação quais são as possibilidades da obrigatoriedade e da não obrigatoriedade, para não incorrer, às vezes, exatamente cair numa situação dessa que estava e não fez, porque de fato é bem complexo tudo isso. Você colocou uma parte, tem outras variáveis, se você deixou de pagar o imposto, se você pagou o imposto, se você comprou outro imóvel, se é um único imóvel seu, né? Então é uma questão que eu sempre falo, peraí, você vendeu, vamos ver. A gente começa a investigar, né, Marcelo? Exato. Você só tem esse? Só tenho esse. Quanto tempo você tem ele? Por quanto você vendeu? Vendi por... Opa, peraí, então vamos pensar. Deu ganho de capital? Deu ganho de capital. Então, o contribuinte sempre ficar esperto com essa questão, né? E é importante na venda e compra de imóvel aí, principalmente na venda, sempre procurar um contador, né? Porque, igual no caso da venda de imóvel, pode gerar o ganho de capital, como a gente acabou de falar. E aí, se você não paga esse imposto ali no mês seguinte do recebimento, depois na declaração, juro e multa e juros para você pagar junto com
a declaração, Exatamente. né? Então, o lucro faz. então o que você lucrou já era. Então tá joia. Mais uma para o Marcelo, estamos terminando já. Ó, pergunta do Fábio, né? Tenho MEI e tenho dúvidas sobre a declaração. Realmente, a questão do MEI, né, é complexa, porque o MEI por si só, por ser simplificado, o tratamento, né, com ele, gera dúvida, porque mistura patrimônio pessoa física com da pessoa jurídica, e aí vira um balaio de gato, né? Só que existe uma forma correta de você declarar o MEI, que, né, você tem um limite até... Esse ano ainda é 81 mil no ano, né? Você pode faturar com o seu MEI. E em cima desse faturamento, a gente coloca aquela alíquota de renda presumida, né? De 32%. Quando é serviço, Quando né? é serviço. E ali você pode fazer o abatimento das guias que você paga, né? O INSS, no caso. E aquilo lá você vai declarar na sua declaração na parte lá de recebimento de pessoa jurídica. E o que for né, incluir nesses 32% do serviço, a gente coloca lá no rendimento isento. Como lucro, né? Como lucro. Mas, para separar isso que é complicado, né, Fábio? O Fábio vai ter dificuldade, né, professor? Porque o pessoal fala assim, eu tenho um MEI. Fala, presta atenção, o MEI é uma PJ. Apesar de ser microempreendedor individual, né? Ele não seja ser uma empresa, porque se você tem a microempresa e você tem um microempreendedor. Então, uma coisa, outra coisa. Mas veja bem, o MEI tem lá a sua declaração de renda, até o dia 31 de maio, está valendo ainda, tem que fazer, obrigatório, você entregou. E como pessoa física, o banco não aceita ela quer da pessoa física. A pessoa física, você é o empreendedor do MEI. E aí vem isso que o Marcelo falou, olha, a lei até diz o seguinte, se você tem uma contabilidade irregular, se você tem um MEI irregular, você pode até distribuir lucro maior do que o próprio lucro presumido que está lá. Então, se beneficiar disso. Caso contrário, você tem que... eu faturei 81 mil do MEI. Opa, peraí, 81 mil por mês. É serviço ou comércio? Comércio, comércio, o lucro presumido é 8%. Só que você também tem o que desse... eu tenho as compras, eu faturei 81, mas comprei 50, sobrou 30. Opa, esse 30 aí é da minha pessoa. 8% da receita é lucro, o resto é tributado, então você tem que tributar. Então é importante também, quem tem MEI, não larga ao léu, não, de qualquer jeito, né? Leva certinho, até porque você pode deixar de ser MEI e virar uma empresa, né? Dependendo do teu negócio. O cara começa com MEI, depois ele alavanca, ele passa a ser uma microempresa, depois uma empresa de pequeno porte, depois uma grande empresa, né? Então, quem tem MEI, fique atento, observe essas questões que a gente colocou. Tem dúvida, vá pesquisar para não correr aí num fato desagradável. E até tomar cuidado a questão do MEI, né? Que às vezes a pessoa, eu sou MEI, então eu tô tranquilo, mas às vezes o quanto você fatura no MEI ali ultrapassa o limite tributável. Mas então... aí já é uma questão até ilegal, né? Tem que tomar muito cuidado. Falar, eu movimentei 200 mil. Você não pode ser MEI. A gente tem que orientar, falar, o limite é esse. A Receita Federal, ela monitora pelo movimento de depósitos à vista, depósito bancário. Então, não adianta você estar faturando, estar trabalhando e você não é mais MEI. Você teria que sair daquela condição para uma condição de microempresa. Então, a gente tem que sempre orientar dessa maneira, né? Até para não ter problema. Mas tá joia. Vamos para mais uma questão aí, né? Para a Naira. Faço venda pela internet, web. Como fica a minha declaração? Aí, é exatamente isso aí que nós estamos falando aqui, né? Essa pergunta da Luana, acredito que seja da maioria, né? Hoje a gente vê que é comum essas vendas online, né? Cada vez mais, qualquer pessoa pode se afiliar e fazer a venda, né? E Luana, tudo depende, mais uma vez. Depende se essa sua venda é sua renda, se é seu principal rendimento ou não, se é um extra, se você tem uma outra renda fixa. Então, vai depender o valor ali que você recebe anual, se você vai estar isenta ou não. Seria isso, né, professor? Seria isso, porque é o seguinte, olha... Vamos pegar profissional liberal. Quando você tem uma PJ, uma pessoa jurídica, você tem uma contabilidade obrigatória estabelecida. Ali está seus rendimentos, seu prolabore, tá, as despesas. Quando a gente não tem uma empresa, e aí muita gente na web está ali vendendo, no Mercado Livre, você tem que ter um controle financeiro.
Então, quem vende, ó, quanto eu vendi, quanto eu gastei, por quê? Se porventura o leão, né? O leão vai me chama lá, fala, olha, vem cá, que movimentação é essa? Por que você não declarou? Você tem como justificar e provar, e você tem que provar isso perante a Receita, pelo meio da questão financeira dos bancos, inclusive. Não adianta só falar, não, eu vendi 100 e comprei 80, mas comprou, cadê a nota? Cadê os pagamentos? Então, a gente tem que ter um controle. Então, é importante que toda pessoa que tem uma profissão ou que tem um ato de comércio, que é comerciante, que é profissional liberal, tem que ter um controle financeiro. Nem que for numa planilha, nem que for... Se não tem um sistema contábil numa planilha, você tem que ter isso. Porque, porventura, se você for questionado pela própria Receita Federal ou pelo Fisco Estadual das comercializações, você tem que justificar. Então, que nem você falou, nem tudo aquilo que eu vendi é minha renda. Sim. Eu tenho que tirar aquilo, e aquilo que é minha renda eu tenho que pagar, porque o imposto é para todo mundo. Se você ofere renda, se você tem patrimônio, né, a lei diz que todo mundo tem que pagar. Então é importante você ter um controle financeiro da tua vida. E tem outros sites, né, como, por exemplo, um que me veio à cabeça, o Magazine Luiza, que você cria a sua loja ali dentro. Então você não tem nenhum produto, mas se alguém compra através do seu link, você ganha ali uma comissão em cima disso, né? Então você não teve um gasto ali, mas você teve um rendimento. Um rendimento. E a comissão é uma renda tributável. Você tem que oferecer a tributação para a Receita, né? Então, é importante que todo mundo fique atento. Olha só, como que é importante vocês aqui estudar o assunto, né? Algumas questões, se você pegar o perguntas e resposta da Receita Federal, tem lá quase 1000 perguntas ali para você ver o tanto de coisa que tem, né? É bem complexo. Então, é interessante a gente, como aluno, como formando, como profissional da área, que a gente estude o assunto. E a gente vai estudando, vai aprendendo, vai assimilando, vai incorporando isso, né? Porque, evidente, quando a bucha apertar para alguém no lado, né, fiscal, eles vão pensar, pô, eu preciso achar um contador. Eu preciso achar alguém que... Opa, lembrei do Marcelo, do João, né, da Naira lá, vou lá perguntar para eles. E a gente tem que estar pronto para responder e ajudar, né? Sem dúvida. Sim. O professor, não foi feito essa pergunta aqui, certo. Mas eu acredito que seja dúvida. Assim, a gente vê muito agora esses jogos, né? Do tigre, de cassino, né? Eu não jogo isso aí, né? Eu também não. Mas tem muita gente que posta e mostra uns rendimentos assim altos também, né? Você pode ver, veja bem, e não só aí, mas vamos pensar nas apostas antigas. Você pega a loteria esportiva, é uma casa de aposta, a telecena. Então, quando você ganha, seja essas apostas, esses jogos, chama jogos de azar, né? Sim. Essa renda já vem tributável na fonte, existe o tributo na fonte. Então, se você olhar lá na declaração de renda, tem lá onde você coloca os seus valores para efeito de ganho na aposta. Então, professor, ganhei na virada aí 400 milhões de reais, e agora? Vou pagar imposto? Fica tranquilo, esses 400 milhões de reais, ele já vem limpo para você. Ou seja, né? Não, estou preocupado, porque eu ganhei 400. Já se eu tivesse que pagar 27,5% de 400 milhões, eu falei, filho, eu pagaria até 90%. Eu pagaria feliz. Sorrindo. E ficaria com 40 milhões ainda, né? Então, tem disso. Mas as apostas, quando você recebe, né? Evidentemente, né? Não vai falar em jogo do bicho, hein? Joguei no jogo do bicho, lá na Baixada. Né? Toma cuidado com aquilo. O jogo do bicho não é contravenção. Cuidado disso aí, né? Mas é interessante. Mas você já vem tributado, você joga na sua declaração como uma fonte de renda e pode fazer seus investimentos a partir dessa origem. Tudo bem? Tudo certo. Agradeço a vocês, parabéns aí, tá bom? Eu fico feliz aí, né, em escutar vocês aí estudando o assunto, colocando. É interessante para quem está querendo fazer o curso de Ciências Contábeis, né? É uma área muito bacana. A minha vida inteira eu só fui contador, né? Quer dizer, eu fui cobrador, né, de bicicleta ali, e depois já entrei nessa área contábil desde meus 17 anos, então eu sou apaixonado. Fico feliz quando a gente encontra os alunos aí estudando, falando da matéria, debatendo, né, seja na questão federal, na questão municipal ou no próprio estado. Então, quem está interessado, né, está aí quer fazer algum curso, está meio perdido,
pode ter certeza que a nossa área ela é muito bacana, traz bons rendimentos, traz muito conhecimento, você consegue ganhar dinheiro, você consegue sustentar, realizar seu sonho, sendo um profissional da área contábil. Vocês concordam comigo ou não? Concordo. Com certeza. E fora que existe uma ampla gama, né, de Exatamente. oportunidades. Você Sim. não é contador só. Sim. Você é muito mais que Tá isso. aqui, ó, faz perícia, pode trabalhar na área de auditoria, pode ir para a rede pública, né, para a área Muito pública, concurso, né? para concurso. Então, veja bem, eu não vou ficar, né, eu não quero ser um profissional, trabalhar em escritório, não tem problema, você pode ir para outra área, porque olha, eu falo o seguinte, todos nós precisamos. Você pode não precisar de engenheiro, né? Porque você nunca construiu nada. Você pode não precisar de um advogado, mas de contador você sempre vai precisar, né? Sim. Porque a questão fiscal, como eu falei, ela está sempre envolvida na nossa vida. Então é uma área muito, muito ampla, muito vasta. É o que eu falo, né? O contador às vezes não precisa do engenheiro, não precisa do médico, não precisa do advogado. Mas o advogado, o engenheiro e o médico precisam de contador. Precisam. Exatamente. Todos Quem sabe? eles. Tá bem? Obrigado, viu, gente? Obrigadão. Obrigado. Um abraço para Obrigada. vocês, tá? Até mais. Joia.